Lá tem uma coluna, na realidade uma reconstrução do século XX. Os arqueólogos usaram as pedras sobradas de um edifício destruído e saqueado para levantar de novo essa coluna. Hoje, quem pode dizer, neste lugar faz 2000 anos, tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Grande Diana dos Efésios, ou seja, para os gregos, o templo de Ártemis. Olá, sou aqui, ou como meus amigos me chamam, Joaquim da Turquia. No segundo episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar na história e na geografia bíblica. Também vê a situação atual dos lugares bíblicos. Hoje a gente conhece Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse e a capital da Ásia. Às vezes o significado de uma palavra muda totalmente. Éfeso era a capital da Ásia, mas a Ásia da Bíblia, a Ásia daquela época e a Ásia que hoje a gente conhece são 2 lugares diferentes. Na Bíblia, o nome de Ásia aparece mais de 20 vezes. Alguns exemplos, nos Atos, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim: isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Outro exemplo, o Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Bom, a Ásia para nós, para as pessoas do século 21, é o nome do maior continente do mundo, onde fica o Japão, a China, maior parte da Rússia, Irã, Paquistão, etc. Mas a Ásia da Bíblia, a Ásia daquela época, século I depois de Jesus Cristo, era uma província romana que ficava exatamente no oeste da Turquia atual. E Éfeso era a capital desta província. Primeiro vamos conhecer Éfeso de hoje. Hoje, Éfeso é uma cidade antiga totalmente abandonada, ou seja, é um museu a ar livre. Fica no extremo ocidental da Turquia, quase na costa do Mar Egeu. Todos os dias, milhares de turistas visitam a cidade. Vêm de ônibus, tem um aeroporto bem perto e tem 2 grandes portos dos cruzeiros. Para fazer a visita, a gente tem 2 entradas. Uma entrada fica no ponto mais alto da cidade e outra entrada fica no ponto mais baixo. Com certeza, geralmente a gente usa a porta do ponto alto para entrar e a porta do ponto mais baixo para sair. Agora com vocês, vamos fazer uma visita panorâmica na cidade antiga de Éfeso.
Entrando pela entrada do ponto mais alto, a gente chega onde tem a parte administrativa. No centro tem uma praça, que em grego uma ágora. É a praça administrativa. Do lado direito, a gente pode ver restos de um edifício que era um banho romano, que na cidade tem vários banhos romanos. Depois do banho, vocês podem ver umas colunas e um edifício que parece um teatro romano. Este edifício não era teatro, era bouleuterion, ou seja, Senado em português. Este edifício era o Senado da Ásia e da cidade de Éfeso. Depois do Senado, vocês podem ver duas colunas dóricas. Onde tem as colunas, tem outro edifício administrativo, Prytaneion, a prefeitura da cidade. A gente desce um pouco mais, caminha um pouco mais e chega onde tem uma estátua da deusa da vitória, Nica. Perto tem umas fontes romanas e um edifício que era um templo dedicado ao imperador Domiciano. A gente desce um pouco mais, chega onde tem dois pilares. Onde tem dois pilares, antes tinha uma porta. Porta de Heracles ou Hércules, que hoje só existem pilares como estátuas de Heracles. Era o limite da parte administrativa. A partir dos pilares, começa a parte pública, onde moravam os governadores, os ricos da cidade. Hoje tem uma avenida do mármore, tem uma estátua, várias colunas e restos das lojinhas daquela época. Tem uma fonte dedicada ao imperador Trajano, um templo dedicado ao imperador Adriano, as casas onde moravam os ricos. E no fundo está o edifício mais bonito da cidade, é a Biblioteca de Celso. Depois da biblioteca tem uma porta e a gente chega onde tem outra praça. Esta vez é a praça comercial onde tinha lojas. A nossa última parada na visita é o Grande Teatro de Éfeso, que tinha uma capacidade de 25 mil espectadores. Depois de visitar o teatro, a gente caminha um pouco mais e chega onde tem a saída. Uma visita se demora 1h30, 2 horas. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar. Grande é a Diana dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Paulo queria ir até a Assembleia, mas os discípulos não o deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário. E a confusão era geral na Assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. O que aconteceu aquele dia, aconteceu aqui neste lugar. Agora a gente está no Grande Teatro de Éfeso. É um teatro realmente grande, tem uma capacidade de 25 mil espectadores. Bom, na Bíblia, o nome de Éfeso, desta cidade, aparece mais de 20 vezes. A gente vê que Paulo visitou esta cidade 2 vezes. E a segunda vez, ele morou aqui quase 3 anos. Não só ele, também João morou aqui. E Lucas visitou a cidade. É possível dizer que Éfeso é uma das cidades mais bíblicas do mundo. Eu sempre digo, eu não sou uma autoridade religiosa. Eu sou um guia turístico,
Mas trabalhando com os grupos religiosos, a gente escuta muitas interpretações da Bíblia. Uma interpretação sobre o Apocalipse, que eu acho ótima, é assim. A Bíblia começa com o livro do Gênesis. E no Gênesis, capítulo 3, está escrito assim: o homem comeu da árvore proibida, é a árvore da vida. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Edém, do paraíso. Assim a Bíblia começa com o pecado e com o castigo. Mas o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E no Apocalipse, na carta escrita para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Por isso, a Bíblia termina com perdão, com esperança e com o prêmio. O prêmio é a fruta da árvore da vida. Bom, minha visita em Éfeso agora termina, mas minha viagem na história e na geografia bíblica continua. Minha próxima parada será Esmirna. Até logo.